E isso, a gente vive hoje um cenário de uma força de trabalho muito adoecida, né? Então, burnout, várias questões de saúde mental, assim, bombando e medidas públicas sendo tomadas, empresas sendo convidadas ou intimadas a fazer alguma coisa a respeito disso. Como é que você enxerga o futuro do trabalho e a relação com a saúde mental caminhando para o futuro, né? Já que a gente está aqui pensando em inovação, pensando em como inovar nas diversas áreas da sociedade, falando do trabalho e desse senso de bem-estar, de felicidade lá para o futuro, como é que você acha que esses avanços vão contribuir para isso? Eu não consigo ver o futuro do trabalho hoje sem saúde mental. Eu acho que existe muito mais conhecimento hoje das pessoas, acho que em função de várias coisas que aconteceram nos últimos anos, né, pandemia e etc., do quanto isso é importante. Hoje em dia as pessoas são muito mais letradas em termos de se entenderem, né, repararem no seu corpo. Eu acho que eu passei do limite, estou mal aqui, posso estar começando a viver um problema de saúde mental, burnout, whatever. E eu não consigo ver isso acontecendo. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante, independente da IA ajudar ou não, na pressão do dia a dia, a gente conseguir fazer, por exemplo, eu tenho isso muito com o meu time, algumas pausas, assim, sabe? De momentos que a gente vai fazer social e etc., fora falar de besteira, happy hour não é para falar de trabalho, todas as viagens que a gente faz a trabalho, a gente super se diverte. Eu não sou uma pessoa que fica controlando o horário, todo mundo, por exemplo, tenho filho pequeno, 1 ano e meio agora. Assim, eu entro no trabalho super cedo, obviamente, porque é primeiro que eu reporto para Londres, mas porque meu filho também acorda cedo. Mas dá 4h30, 5 horas, eu tô indo buscar ele na escola e todo mundo sabe que entre 5 horas da tarde e 7h30, que é a hora que ele dorme, eu vou estar com ele. Alguma coisa você vai me ligar e etc. Se eu precisar trabalhar, eu trabalho depois. Se eu não precisar, se não tiver nada urgente, vai ser pro dia seguinte. Eu falo para eles um pouco assim, não adianta para eu pensar em mental health, eu tenho que eu estar bem. Para eu perceber que meu funcionário não tá. É a coisa de você bota a máscara em você primeiro para depois botar a máscara no outro, sabe? Então, assim, eu não consigo ver um mercado de trabalho sem as pessoas terem saúde mental, por senão eu acho que, sei lá. A gente fala muito aqui sobre questões de saúde mental. Eu já passei por um burnout. Eu fundei a Emerge pensando muito em como a gente, em que no futuro não existe futuro com pessoas doentes, assim, né? Não existe futuro saudável com pessoas doentes. Acredito firmemente nisso. Acho que a gente tem que trabalhar nessa direção. Mas acho que é muito importante isso que você está falando, que é o exemplo que você dá, né? É você ser esse modelo de que a gente pode fazer pausa, de que a gente pode ter um intervalo ali para fazer as nossas coisas pessoais e que a gente não vai estar disponível ou vai estar disponível talvez para uma urgência. E quanto essa hierarquia, né, muito antiga do modelo comando e controle, então, um fala, todo mundo obedece, aí eu tô lá só, né, no chicote, metaforicamente, né, não de verdade, mas quanto um líder consciente, responsável e atento às necessidades das pessoas faz diferença nesse processo de Total, assim, validar a saúde das pessoas. eu não consigo imaginar hoje, por mais que a empresa, por exemplo, tenha uma cultura, às vezes um líder pode acabar com toda uma cultura de uma empresa justamente porque ele tem mentalidade mais antiquada, não presta atenção nessas coisas, etc. Hoje o que me mantém, se você me falar por que você está no LinkedIn há 13 anos, boa parte assim, obviamente a empresa é maravilhosa, remuneração é ótima, não sei o quê, tem um propósito maravilhoso como empresa, mas mais de 60% é por causa dos chefes que eu tenho, assim, que eu já tive, que eu tenho, e a admiração que eu tenho por eles, porque hoje eu não consigo me imaginar trabalhando em nenhum outro lugar que que os líderes pensem de forma diferente. É. Excelente. Você sabe que tem um livro que saiu agora recente que chama The Broken Rung. Eu nem sei se tem já a tradução em português, mas é o degrau quebrado, porque a gente fala muito sempre sobre o teto de vidro, né? Que a mulher chega lá em cima e aí não consegue crescer e é aquele teto transparente, né? Ninguém vê, mas que ele existe. Mas ela fala sobre o degrau quebrado. E o degrau quebrado, ele acontece justamente nesse início ali de carreira. E uma das formas de evitar esse degrau é você entrar na empresa certa. E apesar de você ter o chefe errado, muitas vezes, você esperar, porque os chefes, eles mudam a cada 2 anos, etc., o chefe muda. Mas você estando na empresa certa, e aí ela tem alguns exemplos, né, de empresas, mas são, no fim, empresa que aceita diversidade, que dá treinamento, que investe em você, o que hoje em dia tá cada vez mais difícil de encontrar, né, cada vez menos o investimento, assim, as empresas reclamam, mas as pessoas não se dedicam como se dedicavam antigamente, mas a empresa também não entrega o mesmo, desde
desde benefícios até acolhimento mesmo, até espaço, treinamento, etc. Então, ficam dois lados desinvestidos. Eu acho que qualquer relação em qualquer relação isso é um problema, né? E eu concordo, assim, plenamente quando você fala da liderança, porque quando você trabalha, quando você entra, você tem uma empresa boa, o chefe que é ruim, ele naturalmente ele é expelido. É impressionante, assim, ele pode tentar ficar no modus operandi dele, e em algum momento a empresa vai expelir aquele chefe que é ruim, que não tem a cultura parecida, enfim, é bem por aí mesmo. Não conversa com a cultura que está estabelecido, né? Muito claro. E o contrário também é verdade, mas muitas vezes quando a gente entra num lugar em que a cultura é tóxica, a pessoa acaba adoecendo, né? Ou ela é expelida ou ela adoece, mas ela não consegue talvez transformar a empresa toda. Agora, a gente está falando de empresas que lá no fim do dia estão buscando os seus resultados e querem ser competitivas, e saúde mental ou saúde de forma geral, bem-estar das pessoas deve estar ali dentro como parte da conversa. Como é que você vê esse equilíbrio entre, ok, vamos ter conversa de performance, de ser competitivo no mercado, de trazer resultados, inovar a cada ano, mantendo o bem-estar das pessoas? Como é que a gente faz esse equilíbrio? O que você vê no dia a dia? Eu acho que você só vai conseguir ter esse time de alta performance se você cuidar das pessoas. Obviamente, eventualmente, você pode ter metas super agressivas e acontece que um membro do seu time está vivendo um momento difícil e talvez ele carregue, de repente, uma cota ou alguma coisa muito pesada. Mas cabe, eu acho que o cara direto ali, o manager direto, prestar atenção, pegar na mão, eventualmente dar licença, porque não tem o que fazer, e jump in naqueles clientes e etc. Porque não tem muito o que fazer, assim. Eu acho que, porque em algum momento, se você der apoio, se você falar para ele se cuidar, licença, alguns dias, seja lá o que for, e você assumir aquilo para você, daqui a um tempo, aquela pessoa vai estar de novo, se Deus quiser, no melhor momento dela, e ela por tudo que passou e por você estar do lado dela, ela vai de novo voltar a entregar a performance que um dia ela entregou. Eu já vivi isso na pandemia, assim, de funcionários meus não estarem num bom momento e tive que pegar na mão e, assim, e eu acho que cabe ao próprio manager, na hora de reportar para fora se aquela performance é baixa ou não, contar o que aconteceu. E se a empresa tem uma cultura boa, ela vai amparar, entendeu? Acho que a performance é importante, mas existem, assim, não dá para passar por cima do ser humano, sabe?